Fala, meus amigos consultores financeiros e gestores financeiros. Hoje eu vou dar uma super dica aí para vocês, principalmente porque a gente está chegando no ano novo e você precisa planejar o financeiro do teu cliente ou da tua empresa. Então fica com a gente aqui e já vai rapidinho algumas dicas fundamentais para você montar um orçamento financeiro. E antes de mais nada, eu queria agradecer o apoio da Lojas Rosário Instrumentos Musicais. Então, se você é músico ou trabalha com som, com eventos, dê uma passada lá na Lojas Rosário. O site está aqui. Eles são especialistas não só em instrumentos musicais em Belém do Pará, mas também toda a solução que vocês precisarem para áudio. Então fique atento, Rosário Instrumentos Musicais. Valeu, pessoal da Rosário. Provavelmente vocês devem saber, o orçamento ele é fundamental para você planejar as suas entradas e saídas de recursos financeiros para um determinado período. Por exemplo, você pode fazer um orçamento para 3 meses, para 6 meses, para um ano. É lógico que não é recomendado você criar orçamentos, budget, com tempo muito espaçado. Eu sempre recomendo que você faça ali um orçamento de 3 meses e todo mês você dê uma revisada ali nas rúbricas para fazer um ajuste aqui, outro ali e por aí vai. E outra coisa que você tem que saber que é muito importante é que a prática é diferente da teoria. Então, meus amigos, fique atento, porque se você for querer implementar um orçamento financeiro como a literatura pede, você vai burocratizar muito o processo e com certeza o teu cliente não vai ficar satisfeito. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é definir se você vai operacionalizar por caixa ou competência. Mas, Valfredo, qual é a diferença entre caixa e competência? Bem, meus amigos, é muita diferença, né? O resultado ele pode ser totalmente diferente entre o caixa e a competência. Eu sempre recomendo que você faça pelo caixa, até porque os vídeos aqui eles são muito direcionados para micro, pequenas e médias empresas. E o que é importante nessas empresas é o dinheiro no caixa e não lucro. Lucro é uma ficção contábil, é lógico que dependendo da complexidade da empresa, aonde ela espera chegar, você vai ter que trabalhar bem o lucro da empresa. Mas no primeiro momento, você tem que se preocupar com caixa, é fazer essa empresa dar disponibilidade no caixa, ou seja, sobrar dinheiro nos bancos e no caixinha da empresa. Mas retomando a diferença entre caixa e competência, o caixa a gente está falando de todos os recebimentos, que é diferente de faturamento, e todos os pagamentos que você fizer durante aquele determinado período. E qual é a dificuldade, meus amigos? É justamente o recebimento, porque você só vai pegar o recebimento se você fizer conciliação bancária. E como todos nós sabemos, a gente que atua como consultor financeiro, a gente sabe que a maioria das empresas não trabalham corretamente a conciliação bancária. E quando a gente fala de competência, a gente está falando de receitas, que no caso é faturamento, e despesas e custos, independente se você pagou ou não. Você tem que olhar sempre a data de emissão. É isso que vai interessar. Só que se você escolher competência, você também tem que colocar no teu orçamento o custo médio da mercadoria. E é isso que complica a história toda, porque você tem que controlar perfeitamente o teu estoque. Mas enfim, eu recomendo a vocês, principalmente quem está querendo começar a fazer consultoria financeira, que escolha caixa. É mais fácil de controlar e vai gerar muito mais resultado para o teu cliente, desde que a empresa faça a conciliação bancária. Definido o regime, você de fato vai começar a fazer seu orçamento. E aí, meus amigos, eu não vou perder tempo neste vídeo falando de competência. Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem fazer um orçamento por competência, é só colocar aqui nos comentários
que a gente vai interagindo. Valeu? Definido o regime, agora a gente vai então de fato buscar as metas de recebimento. Então você tem que definir metas de recebimento para o período do orçamento. Agora fique atentos, por exemplo, se a tua empresa fatura R$100 mil e ela recebe geralmente 90% disso, ou seja, R$90 mil, você não vai colocar que teu orçamento é de R$110 mil, a não ser que você tenha uma boa estratégia para fazer de fato esse aumento acontecer na tua empresa, tá? Então toda receita que você colocar, você tem que definir ela como se fosse realmente alcançá-la, tá? Se for uma receita mais audaciosa, você tem que trabalhar isso durante o mês para fazer de fato essa receita acontecer. Por isso que a gente tem que trabalhar bastante com a realidade da empresa, pelo menos num primeiro momento. Definida a receita da empresa, a gente começa a trabalhar o plano de custos e despesas. Então agora a gente vai fazer o quê? Definir tributos e custos. Os tributos você tem que ver qual é o regime da empresa. Se for simples, você tem que saber qual é a alíquota que ele está enquadrada no simples. Depois disso, você tem que saber qual foi o faturamento do mês anterior e jogar essa alíquota em cima do faturamento do mês anterior, porque o imposto sempre tem competência do mês anterior e você paga no mês corrente. E se a empresa for lucro presumido, você vai ter que jogar a alíquota de todos os impostos, e aí a gente está falando de ICMS, ISS, contribuição social, imposto de renda, PIS, COFINS. Você vai pegar a alíquota desses impostos no lucro presumido e jogar sobre o faturamento do mês anterior, e aí sim você vai ter quanto você terá que pagar no mês corrente. E aí, voltando para os custos, o que é que realmente funciona, pessoal? Vocês sabem que as empresas, elas têm contas a pagar, elas já estão devendo a alguns fornecedores, já tem frete para pagar, já tem comissões para pagar, já tem publicidade, já tem algumas manutenção de equipamentos, né? Já tem algumas rúbricas ali já provisionadas no contas a pagar. Então você vai pegar todas essas contas que estão provisionadas no contas a pagar já na empresa e você ainda vai colocar um percentual a mais, ou percentual ou valor, né? Na verdade é o valor. Então você vai definir quanto você vai querer gastar de fornecedor, gastar não, pagar, tá? De fornecedor naquele determinado mês. Quanto você vai pagar de frete naquele determinado mês? Quanto você vai pagar de comissão? E aí, lembrando que a comissão também ela é estipulada através do faturamento do mês anterior, tá? Então, fiquem atentos nisso, porque não adianta simplesmente você colocar um valor lá, já que a empresa já possui contas a pagar para aquele mês. Então você só tem que complementar a informação. As despesas não tem muito mistério. Como elas são ali um padrão, né? São umas despesas fixas, a gente vai fazer parte delas que já estão provisionadas através de contratos e outras pela média. Enfim, esses contratos você basta pegar o valor e colocar ali no teu plano de contas. O restante das despesas, por exemplo, uso e consumo, material de limpeza, material de expediente, energia, telefonia, isso não tem como você saber quanto é que vai gastar para frente, mas você tem uma média. Então eu sempre aconselho que você coloque a média dos últimos 3 meses e você joga o valor no teu plano de contas. E por último temos as despesas não operacionais, né, que é muito importante também você lançar. Elas contemplam despesa dos sócios, você tem que estipular qual vai ser a despesa do dono da empresa naquele mês, mais ou menos uma média, ou então o valor que ele retira todo mês, você tem que inserir ali. Também nas contas não operacionais, você vai colocar o valor do empréstimo que a empresa está devendo para o banco, né? São as amortizações. Importante você colocar lá também. E feito todos esses lançamentos de recebimentos, custos, despesas operacionais e as contas não operacionais, você vai ter o resultado da empresa.
E é lógico, se deu negativo, que geralmente dá negativo devido ao alto padrão de despesas e custos das empresas, você vai ter que ir fazendo os ajustes ali, né, até chegar num resultado, digamos assim, amigável, né, um resultado menos feio. É lógico, se deu um resultado positivo, você vai alinhar com o cliente, né, com o teu cliente lá, o dono da empresa, se aquele resultado realmente está bom. Se for preciso aumentar mais um pouco o resultado, ou a gente trabalha nas despesas e custos, ou então na receita, tá? Mas, mais uma vez, tudo com base na realidade, tá? Não vão inflar o orçamento de recebimentos, não vão também diminuir muito a parte de custos e despesas para não se tornar mais uma ferramenta que não vai fazer diferença nenhuma dentro da empresa. Então é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que com certeza vou te responder. E mais uma vez, queria agradecer ao pessoal da Rosário, Jorge e Murilo, pelo apoio aqui neste vídeo. Fiquem atentos, consultores financeiros, que vem muito mais assunto maneiro aí para vocês.